Bem-vindos, bem-vindas a mais um CISECO Entrevistas, a atividade proposta pelo Centro Internacional de Semiótica e Comunicação como alternativa à realização de seu pentálogo, que este ano não acontece em razão da pandemia da Covid-19. Eu sou a Aline Weschenfelder e hoje vou conversar com Deva Eberle, que vai nos contar sobre sua experiência relacionada ao uso e práticas das redes sociais durante a pandemia. Deva Eberle é mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos, especialista em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília e graduada em Jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas. Desde 1997, ela atua como jornalista na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Deva, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Mais uma vez está aqui conosco, já participou uma vez como entrevistadora, né? E hoje como entrevistada. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, né? A Deva, como muitos de nós, ela utiliza as redes sociais, só que durante a pandemia, essa prática ela se acentuou dentro dos perfis dela, né? Principalmente em relação ao Instagram. Ela tem uma série no IGTV, Mulheres Porretas, e o Deva de Prosa, e também tem o canal dela no YouTube, que leva o nome dela, Deva Eberle. Deva, a iniciativa de elaborar essas séries através das redes sociais, ela se deu em razão da pandemia, porque tu iniciou a trabalhar em home office, ou foi uma coincidência? Olá, Aline. Olá, pessoal do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação. É um prazer estar aqui compartilhando a minha experiência nas redes sociais. Não foi uma coincidência, foi realmente, eu acredito que a pandemia me colocou nessa janela que eu chamo, né, para outros mundos, que a gente se debruça nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é a rede que eu estou usando mais e produzindo conteúdos, né, desde que tem uns 3 meses, mais ou menos, que eu comecei a usar com mais produção de conteúdos, com maior intensidade. Eu já usava redes sociais, Twitter, o Facebook, o Instagram, mas eu tinha uma atividade maior no Facebook e também não tinha uma atividade no YouTube. E durante a pandemia, até porque eu estava em home work e estou ainda, né? E também eu tenho um período de trabalho que vai das 8 até as 13 horas, 13h15, e aí eu tinha o resto do dia em casa, não é? Então eu comecei a ficar agoniada de ficar em casa, aí você lê, você vai assistir TV, daqui a pouco você já viu todos os filmes que estão aí no streaming e você quer mais alguma coisa. E um dia eu comecei a observar com mais atenção as redes sociais, especialmente as lives, comecei a acompanhar e comecei a pensar em fazer alguma coisa nesse sentido, não é? Produzir conteúdos voltados para as questões mais sociais, falando da pandemia, etc. Só que eu achava assim, poxa, mas o Instagram, ele tem assim uma carinha, ou teve agora nem tanto, para um público mais jovem. E eu sou uma profissional já de vanguarda, que estou aí, né, só na Embrapa há 23 anos. Então eu pensei, né, como é que eu posso oferecer? Será que eu me encaixo? Como é que vai? Aí eu pensei, bom, então eu vou começar a fazer alguma coisa para produzir conteúdos para mulheres da minha idade, acho que é por aí. Mas assim, eu não tinha certeza, mas eu comecei a ter assim uma atividade maior, seguindo mais pessoas, vendo como é que as pessoas estavam produzindo conteúdos, que conteúdos eram esses, e que pessoas, né, qual é o perfil delas, gênero, idade, o que elas faziam. E comecei a ver que muitas mulheres que não tinham
também uma atividade mais forte nas redes sociais, elas começaram a ter, né? Aí eu vi, por exemplo, pessoas que eu conheço, mulheres, que começaram a fazer vídeos, né? Por exemplo, organizando a casa, coisas assim mais simples do dia a dia, mas que é legal, que as pessoas curtem muito. Então, eu um dia pensei assim, vou falar sobre alguma coisa que eu estou sentindo e meu sentimento com relação à pandemia. É isso. Aí, numa manhã, eu resolvi falar sobre isso. Não é? Eu achei que seria importante eu falar para as pessoas. Eu vinha acompanhando algumas postagens das pessoas dizendo que, que estavam chateadas, que estavam aborrecidas de estar em casa. E isso foi lá atrás, imagina, né? Já faz um bom tempo. Então, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo falando do estar em casa e se sentir bem em casa e curtir a casa da gente e ver a casa como um espaço de segurança, não é? Enquanto a gente ainda não contar com uma vacina, e é o nosso refúgio durante essa pandemia. Ao mesmo tempo que você pensa, poxa, eu só estou em casa, eu trabalho em casa, eu faço um serviço de casa, eu não estou recebendo ninguém na minha casa, porque no nosso caso nós não estamos recebendo nenhuma visita e também não estamos indo na casa de ninguém, ou seja, estamos aqui, não é? Costumo dizer no meio do mato, que a nossa casa tem bastante árvore e realmente fica num lugar bem afastado da cidade. E aí eu pensei, por que não falar sobre isso? Que eu sinto paz em estar na minha casa, que eu acho isso, que eu tô achando isso interessante, entendeu? E aí eu fiz esse primeiro vídeo aqui, Casa, Lar Presente, Bênção e Refúgio, não é? Que teve 215 visualizações e 26 comentários. Foi a primeira live que eu fiz, sem convidados, mas eu fazendo uma reflexão sobre esse momento da pandemia e do estar em casa. Então, esse foi a primeira, digamos, experiência que eu tive, que eu tomei coragem para mostrar, não é, essa questão da pandemia e como eu poderia me aproveitar. Assim, ó, quem acompanha teu canal, teu IGTV, por exemplo, né, onde tu coloca esses vídeos, onde tu faz entrevistas e onde tu mesma fala, né, são séries diferentes, né, que tu tens. Então, aí eu queria saber, assim, essas séries, de que forma qual a diferença entre cada uma delas e como que elas se relacionam, como que elas vieram se relacionar com o tema da pandemia? Tá legal. Bom, então assim, eu vi que essa era uma experiência bacana, que seria possível, não é? Eu comecei a me sentir confortável e vencendo essa barreira de imagem que não é de alguém que vai fazer vídeo, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Ou seja, isso realmente é uma plataforma, é uma ferramenta de comunicação que te liberta dessas coisas, não é que a televisão tradicional, né, convencional tem de você ter um cenário, um cabelo, uma maquiagem, não. Nas lives as pessoas estão em casa, eu estava em casa, eu mostrava coisas da minha casa, o cenário era da minha casa, e aí eu comecei a pensar como eu poderia contribuir com a sociedade, com as pessoas, falando da pandemia, falando dos problemas sociais, dos problemas políticos, dos problemas ambientais, neste momento de pandemia. Então surgiu a ideia de eu conversar com mulheres que estão à frente de movimentos sociais, que são ativistas, né, militantes em movimentos ambientalistas. Aí surgiu Mulheres Porretas, ou mulheres que têm, né, esse perfil de a luta, de responder pelas dúvidas, não é? Pelas ansiedades das comunidades às quais elas pertencem, são mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres da floresta. Então eu fiz a primeira live tratando deste tema, que foi com uma militante
uma ativista, né, ambiental, que é como é o nome? Claudelice Santos, lá de Belém do Pará. Ela é uma militante muito atuante na questão da floresta amazônica e foi a primeira live, assim, foi muito importante, porque é um momento que estava já começando a se discutir todos esses problemas, né, pela qual passa a Amazônia e é uma grande preocupação mundial. Então, eu trouxe como convidada essa militante, que eu já tinha conhecido numa reunião lá no Pará, e aí ela conta, ela relata, ela traz uma realidade de quem mora na floresta, de quem vive na floresta, de quem cria os filhos na floresta, de quem teve um problema seríssimo, né, de ter um irmão assassinado por questões de terra, e ela fala de como a pandemia, como a população, não é, que mora nas comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, enfim, os povos da floresta, como eles estão vivendo essa pandemia. Não é? Porque além de todos os problemas que enfrentam ambientais, de conflitos com terra, eles estavam agora enfrentando um inimigo praticamente invisível, mas os povos da floresta estavam preocupados com isso. Então, assim, foi importante naquele momento, né, ter a voz de uma ativista como a Claudelice, que tem muitos seguidores e que traz para outras pessoas que são minhas seguidoras e que não conhecem essas histórias, né, mostrar como essas pessoas estavam vivendo esse momento de pandemia e as angústias próprias daquela realidade na floresta amazônica. Então, esse é o perfil de quem, ou das mulheres que participaram da Mulheres Porretas, e que a live ainda tá de pé, né, com esse tema, mas aí foram surgindo outras propostas, né? As pessoas começaram a assistir e aí eu vi que teve, né, uma resposta, um feedback. As pessoas começaram a sugerir, olha, eu conheço fulana assim, olha, tem a Marcha das Margaridas. Aí veio o pessoal do campesinato para falar, né, da Marcha das Margaridas, que é uma das maiores mobilizações das mulheres na América Latina, né, e no Brasil. E então eu comecei a tomar gosto por isso, mais e mais, até porque uma vez jornalista sempre, você gosta de entrevistar, você está em contato com essas pessoas, e uma coisa muito interessante é que você recebe o feedback das pessoas, elas te sugerem a pauta, te sugerem quem você pode entrevistar, tem essa participação, não é? Então, é muito bacana, porque tem um outro aspecto, é você que está produzindo esse material, indo atrás da pauta, e não tem nenhum editor dizendo, não vai por aí, sabe? Você tem total liberdade, não é, de produzir o seu conteúdo. Então, isso também é importante. E outra, eu acho que, de alguma forma, todas as pessoas que passaram, que deram entrevistas, que participaram das lives, seja das Mulheres Porretas ou Deva de Prosa, todas elas têm uma história e uma relação, todas os temas estavam relacionados com o momento que a gente está vivendo, ou seja, como diferentes pessoas estão vivendo a pandemia. Sim, eu ia comentar que interessante que tu começou com uma proposta, com uma determinada pauta, né? Aí a tua escolha pelos entrevistados também começou a ser uma conversa entre as próprias pessoas que participam do teu programa, né? Que te assistem. E dentro dessa pauta e dessas pessoas que participam, que interagem contigo e assistem os teus programas, as tuas séries, em outro momento a gente conversou e tu comentou comigo que houve uma demanda também por parte dos homens, né, para que se abrisse um espaço para que eles também pudessem falar.
E como é que isso aconteceu também? Isso também está relacionado à pandemia? Quais são os argumentos deles para dizer eu também quero ter esse espaço, eu também tenho problemas durante a pandemia? Como é que funciona o universo masculino em comparação a esse universo feminino que tu tens entrevistado? Então, Aline, bom, primeiro eu fiz aqui, ó, eu busquei esse público por faixa etária, que são meus seguidores, são muito poucos, eu tenho só 692 seguidores, isso é nada, né, comparado a pessoas que produtores de conteúdos, né, que tem assim já na casa dos 1.000, 10.000 e por aí vai. Mas tudo bem, Mas sabe? Não estou só preocupada. uma observação com esse número que tu comentou comigo, que só para complementar, esse número ele aumentou exponencialmente durante a pandemia, tu Sim, comentastes, né? sim, foi muito. Eu tinha, sei lá, 200 e poucos seguidores e assim, eu nunca, na verdade, eu nem sei quanto, mas era nessa média, assim, e então eu não me preocupei, porque realmente eu só colocava algumas fotos, algumas coisas muito pessoais, assim, e textos, micro crônicas e tal, né, com fotos. E aí, quando eu comecei a fazer as lives, esse número foi crescendo muito, sabe? Porque as pessoas que davam entrevista também traziam seguidores, né, delas. E essas pessoas foram ficando. E acontece que também, antes de eu falar da questão de gênero aqui, acontece que além das pessoas trazerem esses seguidores, outras pessoas também começaram a me seguir, ou seja, pela hashtag, ou porque viram, ou por alguma coisa nesse sentido, né, que o Instagram dá essas informações. Bom, o que acontece? Um dia eu fiz uma dessas lives sem convidados, né? Porque eu percebi que numa delas, que eu falei sobre a questão de desacelerar a mente, as pessoas imediatamente reagiram, mandaram mensagens, né, no direct, dizendo: poxa, que legal, eu ouvi isso, começar a semana ouvindo isso. Eu tenho pensado em fazer isso, mas eu não tinha. Aí outra pessoa falou: poxa, você falou ao vivo isso, eu comecei a imaginar onde você estava, e a pessoa não conhece a minha casa, porque você falou dos pássaros, do movimento, e que você, mesmo estando em casa, você se sente bem e tal, tal, tal. E aí um homem, sempre a maioria é mulher, né? Tanto que 67% do meu público é formado por mulheres e 33% homens, tá? E aí ele manda, esse homem manda, que é um homem na faixa de 70 anos, manda uma mensagem dizendo assim: olha, eu gostei muito do que você falou, porém eu fiquei reflexivo aqui, porque eu estou me sentindo, sabe, eu não consigo fazer esse exercício de me acalmar, eu tô muito. Eu tô passando por um momento de ficar em casa, tá me deixando agoniado, eu tô ficando muito mal e eu estou com síndrome do pânico. Ou seja, a pessoa te conta uma história dela e você acabou tocando nesse assunto, né? Quando você expõe os seus sentimentos, aí eu percebo duas coisas. Essa primeira figura masculina que diz assim: gostei do que você falou, você me ajudou a pensar isso, mas eu estou reflexivo. E aí você pensa: então vamos ter que falar mais também para os homens. Aliás, tem que falar para todo mundo. Então, mulheres porretas, ok, a gente continua fazendo, porém a gente tem que ter uma série que a gente trate de tudo, que todas as pessoas possam estar ali, não só as mulheres que são ativistas, que são maravilhosas, mas todas as pessoas, não podem receber esse recado. Então, eu pensei já em começar a convidar, né? Ter convidados, né, para as lives e aí o primeiro convidado
participar da Deva de Prosa foi o Marco Antônio Tessarotto. Ele falou sobre redes sociais no Quilombo do Matão, e foi bem bacana, assim, né? Porque é um tema diferente e ele está trazendo também uma realidade social, né? As pessoas que estavam vivendo uma pequena, mas significativa inclusão digital e, de repente, não estão mais porque não é, a internet, o sinal lá do satélite foi cortado desta comunidade quilombola. Então, esse foi o primeiro convidado. Inclusive, foi ele quem tu entrevistou aqui para o Ciseco Entrevistas, né? O vídeo da entrevista está disponível no canal aqui do Ciseco, no YouTube. Se alguém tem interesse em assistir, está muito legal a entrevista, porque o Marco Tessarotto fala nessa perspectiva da pandemia, dessa comunidade quilombola, né, Deva? E eu entendo que a entrevista depois é mais uma extensão disso que também foi conversado, certo? Quando ele fez a entrevista para o Ciseco, a comunidade ainda contava com a internet. Então, eles estão vivendo hoje uma outra realidade, além das dificuldades todas desse momento, não é? Dos meninos não terem escola, e aí, quer dizer, a internet, para quem está lá no fundão, numa comunidade quilombola, sem acesso a tantas outras coisas, no momento que você não pode estar, você não vai estar se expondo, é mais do que uma ferramenta, entendeu? É uma necessidade, assim, para aquela comunidade. Então, tem dois momentos, um momento de inclusão digital e um momento de exclusão, quando, na verdade, seria um momento, assim, de reforçar essa inclusão e de dar possibilidade para que as pessoas, né, possam ter acesso. Então, assim, essa foi a primeira entrevista. Eu acho que outros meninos, né, vão pintar aí no Deva de Prosa. Eu estou, né, vendo que próximo tema a gente pode trazer, ou próximo convidado. Mas, na verdade, a preocupação sempre girou em torno, né, em todas essas duas séries, e também daquelas que não têm nome das séries, que são aquelas lives que eu faço eu falando sobre algum tema, não é? Com relação a como as pessoas, como você pode levar informação, ou levar uma palavra de solidariedade, ou, sabe, qualquer tipo de informação durante esse período da pandemia. Não é? Eu vejo que não é uma questão muito tranquila você ficar em casa, e às vezes você tem que falar do não ficar em casa, que são as mulheres e homens que precisam cuidar dos seus familiares, que têm atividades que se faz necessário sair de casa, não é? E que você se dá conta que é preciso você ter um smartphone, qualquer ferramenta que te auxilie a seguir em contato com a sua família, com os seus amigos, entende? Então, assim, eu imagino que as pessoas que assistem às lives, as minhas ou de outras pessoas, têm esse sentimento de não estarem sozinhas, não estarem num momento de, sabe, isolados. De toda maneira, mesmo que isso possa ser olhado de outra forma, né, com os problemas que a internet possa trazer, grupos de WhatsApp, não é? Familiares que ganharam muita força durante a pandemia, plataformas como a Zoom, né, que começaram a ser muito utilizadas por famílias para fazerem lives. A gente tem um exemplo, assim, né, na
na nossa família que se faz, não é, as reuniões pela plataforma Zoom. E as pessoas também começaram, os familiares, os amigos, a assistirem às lives daqueles que estão propondo temas e começaram a participar e a propor temas e a perguntar. Inclusive, às vezes, pessoas que não têm Instagram passaram a ter Instagram. Eu já tive, por conta, sabe, de serem convidados a participar de lives, não é porque fazem palestras sobre espiritualidade ou porque querem ver o amigo ou a colega que vai participar de uma live, e aí a pessoa diz assim, então tá, como é que é? Eu já fiz até um passo a passo, assim, algumas pessoas que foram convidadas, eu não tenho Instagram, como é que eu faço? Ou eu tenho, mas eu não sei, eu não uso. Né? Ou realmente eu não tenho, não sei nem como é que eu faço. Então eu fiz um passo a passo, não é, para as pessoas, para algumas pessoas, né? Como fazer, como participar de uma live, né? Passo a passo mesmo, um fotinho, né? Como é que você, o que você faz para participar, como é que você, o que é isso aqui, o que significa. Por quê? Porque eu me dei conta, inclusive, quando eu convidava as pessoas pelo WhatsApp para assistirem às lives, que elas diziam assim, pois é, mas eu não tenho Instagram, e aquilo... Aí um dia eu perguntei, mas por que você não tem? Você não gosta de, sei lá, de ler sobre Y, X assunto? Eu gosto muito, tal, eu procuro na internet, eu vejo... Aí eu falei assim, mas tranquilo, então você se inscreve, faz o seu Instagram, e aí você... E foi muito bacana, sabe? Porque a pessoa hoje tem o Instagram dela, ela acompanha as lives, tem alguns temas que ela gosta muito e eu sei que ela está seguindo, então eu acho isso muito bacana. E tem toda essa questão também da faixa etária, não é, Aline? Que no começo eu imaginei que os seguidores, as pessoas interessadas aí nas lives, seriam pessoas da minha faixa etária, né, dos 50 mais, 60 mais, claro que tem. Porém, eu me dei conta aqui, ó, nesse gráfico aqui que eu fiz, e essas informações aqui são do mês de setembro, outubro, tá? São bem recentes. Aqui, ó, a faixa etária de 35 a 44 anos é a que mais está presente. Ó. Uma questão que tu levantou agora que eu acho importante é essa situação da exclusão. Porque quando a gente fala em redes sociais, claro, existe um pessoal que está engajado, que tem te acompanhado, né? E a gente... E como tu, por exemplo, que tu falou agora, há pouco, que tu trabalha com mulheres em situações de solidão, né? Por exemplo, eu lembro que uma live que eu acompanhei tua foi com a Cosete Castro, que eu achei muito interessante, porque se a gente pensar em questão de exclusão, principalmente nesse momento da pandemia, ela não é só em relação a pessoas que eles têm recursos para poder se inscrever num canal, para poder acompanhar através de um aplicativo, né, como o Instagram, por exemplo. E aí, aí eu tomo o gancho dessa questão que tu falou agora, do Marco Tessarotto, que tu entrevistou em outro momento, que é de um lugar que estaria com muita necessidade de ter esse acesso, né? E, de repente, fica sem internet no momento que mais precisaria ter essa internet, mas precisaria ter esse acesso, ou seja, essa pessoa está totalmente excluída. É diferente de alguém que teria possibilidade desse acesso, mas não tem por, digamos, uma opção, ou talvez porque não compreenda a lógica, né, do aplicativo, mas também é uma questão de se aprender. Como é que é levantado esse tipo de tema entre as pessoas que tu entrevista em relação a problemas sociais? Bom, as pessoas têm dificuldades. Existem as pessoas que foram entrevistadas, algumas
têm dificuldades de ordem do local onde estão. Não é? E O acesso. econômica também, né? Econômica, A questão de acesso também econômica, que seria, eu acredito que seria o mais agravante aí. Como que se lida com isso? Se eles ouviram falar, como está sendo essa questão, como eles estão lidando com isso, as pessoas que trabalham principalmente com questões sociais? Pois é, então, existem, assim, existem algumas situações que as pessoas, eu conversei ontem, por exemplo, com uma pessoa que eu estava convidando para fazer uma live, e é um professor da escola pública, não é? E aí ele me relata, e uma escola pública do Distrito Federal até tem a questão de ferramentas, né, para fazer as aulas não presenciais, aí, mas também assim, os alunos não têm. Então, os professores ficam muito ressentidos disso e eles pensam como será isso depois, porque essa situação hoje, o que se tem certeza é que a gente não sabe até quando vai. Então, assim, eles estão preocupados com o futuro, porque esses meninos do ensino médio aqui dessa escola do Distrito Federal, que fica na cidade administrativa do Paranoá, esse professor me contou o seguinte: olha, eu estou preocupado, por quê? Porque vai ocorrer uma evasão na escola. Muito menino, ele não tem o celular, né, atual, né, em condições de vídeo, em condições de receber, e também às vezes ele usa um celular e tem um número que tem um X dados para usar, e às vezes aquilo é do pai, às vezes é o único celular que tem internet na casa, é o do pai, e eles usam muito pouco, porque eles precisam se comunicar com a família, então eles não ficam usando os dados. E aí tem toda essa questão. E aí também tem as pessoas que estão em comunidades de áreas rurais, não é? Essas pessoas também têm as suas dificuldades, mas isso são questões que elas já existia essa dificuldade. A pandemia, ela só acentuou, porque o agricultor, o pequeno agricultor, aquele que vive da terra e que está em comunidades quilombolas, em comunidades bem pequenas e que as pessoas têm dificuldades, essa questão da inclusão digital, ela já existia, não é? Então, assim, de toda maneira, isso ficou acentuado. Agora, estas pessoas, isso foi um relato do próprio Tessarotto, né, nas observações dele, tem uma outra lógica de vida que o smartphone, ele não tem digamos assim, essa, entre aspas, serventia que teria para nós. Então, eles têm uma outra lógica de vida, eles estão ali naquela comunidade e eles vão tocando. Só que, neste momento que tem tanta coisa acontecendo, que você realmente precisa estar atento, enfim, é uma necessidade, é uma ferramenta muito necessária, mas o Marcos, ele coloca isso na entrevista dele, seja na entrevista que ele fez para o Ciseco, seja na entrevista que ele fez na live Deva de Prosa. O que ele diz? Que as pessoas seguiram tocando a vida delas normalmente lá no Quilombo. Quem mais cuida dessa questão da Covid, da transmissão, do uso de máscara, são os mais jovens. Aqueles mais velhos que até não têm tanto acesso
né? Não usam os telefones celulares, e tem uma coisa muito interessante que ele diz, que as pessoas, os homens principalmente, eles têm as mãos muito calejadas, não é, do uso da enxada, né? São pessoas que mexem na terra, são agricultores, então têm os dedos grossos, então tem certa dificuldade para mexer na tela do celular, não é, que é sensível e tal, e aí ele se constrange de errar e ele não quer aprender. Então, esse é um outro aspecto bem interessante. Agora, imagina colocar para essas pessoas, não é, sugerir lives, não é? Tem toda não é assim de uma hora para outra, né? A gente pensa que todo mundo está ligado, nem todos estão. Todos ou muito mais gente está usando o WhatsApp, né, nessas situações, nessas comunidades quilombolas, né, as populações indígenas, enfim, do que mesmo redes como o Instagram. E tem, claro, aquelas pessoas que têm toda uma questão de solidão, mora numa cidade grande, seja Brasília, Porto Alegre, São Paulo, não é? E que usa as redes sociais como essa janelinha que eu coloquei para você, porque realmente eu enxergo assim, eu vejo uma janela que eu estou ali papeando com quem passar. Eva, tu nos trouxe agora uma série de experiências, né, de diferentes âmbitos da sociedade, se a gente pensar perfis econômicos diferentes, suas dificuldades. Em relação ao engajamento dessas pessoas que são teus seguidores, né, dentro da tua rede social, do teu perfil do Instagram, chegou a acontecer já alguém querer compartilhar alguma experiência pessoal nesses momentos das tuas lives? Se aconteceu, como é que essas pessoas, como é que tu age, né? Tu dá espaço para elas falarem, tu conversa offline, como é que funciona? Geralmente a pessoa manda um direct, não é? E isso aconteceu em algumas lives, mais do que em algumas lives. Por exemplo, tem uma live foi com uma reumatologista, que as pessoas tiveram uma interação interessante ao vivo, não foi um número muito expressivo, mas foi, e depois a visualização, que significa que, não sei se as pessoas assistiram toda, mas elas visualizaram um número interessante, e algumas acabaram, aí você vê o engajamento, que a pessoa, ela decide me seguir, e tá até hoje seguindo, entendeu? E se coloca como uma pessoa que, poxa, que legal que eu ouvi, que eu assisti essa live e eu tenho esse problema, eu tenho um problema reumático e tal. E tem uma outra live também que foi interessante, que diz, bailarina pode ser gorda, sim, ou alguma coisa assim que eu perguntei. Então, muitas pessoas se identificaram, por quê? Em função da questão da gordofobia, não é? E como essa moça resolveu esse problema e como ela está tocando a vida dela, inclusive agora, nesse período de pandemia, fazendo lives, montando aulas online de relaxamento, de balé, de dança. Ela se supera, não é? Ela para de querer ter um corpo dito como maravilhoso, tem a questão da aceitação, e aí ela começa a trabalhar conteúdos nesse sentido de valorização e de cuidado, autocuidado. E o que ela faz? Ela começa a oferecer, então,
ela compartilha isso com aquelas pessoas que têm o mesmo sentimento, não é? Então, assim, as pessoas que assistiram, algumas, elas se identificaram com essa história, não é? Então, e aí também tem assim, um dia eu coloquei no story três perguntando que tipo de assunto você quer para Deva de Prosa, alguma coisa assim a pergunta. Aí as pessoas responderam que gostariam que se falasse sobre envelhecimento, porque eu coloquei as 3 alternativas ali, envelhecimento. Então, nesta semana que eu estou aqui falando com você, talvez antes, né, dessa entrevista, ocorra uma live tratando disso, e aliás, já conversei com a médica, e ela vai fazer mais 2 ou 3 lives tratando da longevidade, envelhecimento e como envelhecer saudavelmente, enfim, é um tema. Então, assim, acho que esse engajamento, ele se dá muito tímido, porque as pessoas às vezes não querem se expor, não querem se identificar. Algumas eu conheço, não é? Outras eu não sei quem são. Então, assim, as pessoas não ficam se expondo, não é? Tem isso, né? Tem essa, digamos, barreira, né? Tu, como jornalista, considera que considera suficiente o espaço que a mídia hegemônica vem dando para assuntos como esses que tu vem abordando, como, por exemplo, a questão da violência contra a mulher ter aumentado durante a pandemia, né? O que tem se falado a respeito desses problemas diretamente relacionados com a pandemia e questões polêmicas como essa? Eu acho que tem o espaço que está sendo dado é suficiente? O que pensa a respeito disso? Eu acho que o espaço tem se colocado algumas matérias interessantes, né? O tema está aí na pauta, não porque na verdade eu acho que a mídia ela está sendo empurrada a tratar disso porque está tão na cara, não é, que realmente, né, assusta. Então o assunto tem que ser tratado e está na pauta, mas eu acho que é necessário um espaço bem maior, bem maior. Por isso que eu aposto nas redes sociais, não é, nas lives, nos movimentos, no ativismo, né? Porque esse tema é tratado com muita seriedade e tem grupos trabalhando, né, como o Justiça de Saia, se eu não me engano, trabalhando muito organizadamente, entende? Com uma pessoa que está ali para receber as denúncias e tem levado esses números, dizendo que isso durante a pandemia tem aumentado, contando histórias. Então, assim, eu acredito que as redes sociais elas têm um papel muito importante nesse sentido, porque, sabe, as pessoas que estão ali, elas estão fazendo o trabalho delas e não tem nenhuma fronteira, nada que possa dizer assim, não posso ir por aqui. Esta liberdade de pautar, quero falar sobre violência contra a mulher, quero falar sobre cuidado e autocuidado, não é, das mulheres durante a pandemia, e esse trabalho feito, inclusive, num grupo que a Cosete, a professora Cosete Castro, está inserida, está engajada, é super importante, né? Bem como outros que tratam da saúde e da saúde mental, não é? Eu acho que nunca se falou tanto em suicídio como nesse ano de 2020, no Setembro Amarelo. Por quê?
porque já se tem um elevado índice de suicídio no Brasil, né? A cada 40, 50 minutos tem uma pessoa cometendo suicídio. E nesta pandemia, com todo um cenário propício para que as pessoas que têm problemas de saúde, né, saúde mental, estão, digamos, com dificuldades maiores e também, assim, com menos acesso à ajuda, embora, claro, tenha CVV, e, enfim. Então, assim, o que se viu nesse momento sobre a questão do suicídio nas redes sociais, que é um tema que deveria muito ser tratado sempre, todo dia e tal, no mês de setembro, foi um movimento muito grande, não é? A gente viu grupos espiritualistas, grupos trabalhando em função disso. E também a respeito do Alzheimer, não é? Um movimento aqui em Brasília, um grupo que chama Filhas da Mãe, né, que são mulheres que cuidam de suas mães com Alzheimer, tem homens também cuidando de suas mães com Alzheimer, mas o nome do coletivo é esse. Então, assim, imagina, as pessoas se viram muito sozinhas, não é? Neste momento que você não pode contar com toda a família para te ajudar a cuidar de uma pessoa que está com Alzheimer. E às vezes uma pessoa assume essa responsabilidade até para evitar, não é, a circulação do vírus e tal, nesse momento, com aquela pessoa que já está em processo de tá debilitada, tá doente, tá em tratamento, você não pode deixar que essa pessoa corra mais um risco, não é? Eva, já que nos encaminhando para o final dessa conversa, né? Eu acho que trouxe tantos temas riquíssimos, assim, coisas importantes a serem debatidas que devem vir à tona mais e mais, né? Não ficar somente no círculo mais fechado, mas eu acho que é uma coisa importante ser discutida. Embora tu já tenha dado várias pistas para nós nas tuas falas, queria te perguntar assim, tanto como pessoa como a Deva jornalista, né? Qual a importância que tu entende dessa tua atividade? Como ela te ajuda como pessoa, como ela contribui também para o campo da comunicação, sobretudo para o jornalismo, né? Que é onde tu atua. Qual a importância, no geral, assim, que tu vê desse trabalho que tu vem desenvolvendo para essas áreas? Bom, Aline, primeiro eu acredito que você é empurrado, às vezes, a tomar uma atitude assim, não é? Por motivos muito, muito íntimos, não é? Mas nada que não se possa comentar. As lives, não é? A produção de conteúdos, eu penso que tem uma colaboração social, né? Especialmente para esses grupos que eu me referi durante a live e que particularmente eu tenho preocupação com essas questões ambientais, com os povos da floresta, com os quilombolas, com as comunidades, pequenas comunidades rurais, com a questão das mulheres, da violência contra a mulher, saúde mental e as questões mais ligadas à espiritualidade. Então, assim, eu vejo que é uma oportunidade de se trabalhar, de interagir com o outro, se colocar à disposição do outro, oferecendo conteúdo, oferecendo o que você tem condição de produzir de forma ética, né, informativa
e aproveitando essa ferramenta, aproveitando essa plataforma digital da melhor forma possível. Não é para poder trabalhar isso aí, porque acho que você cumpre um papel social, especialmente nesse momento que o país passa de tanta dificuldade no campo de políticas públicas, de tantas dificuldades com relação às questões políticas, perdas de direitos, não é? Desemprego, o negacionismo da ciência. Então você olha e pensa assim: eu tenho o dever de colocar estes temas para que as pessoas possam compreender a importância que tem uma floresta amazônica, a importância que tem você se preocupar com a questão da violência contra a mulher. Isso é super importante. Você não sabe se amanhã você vai contar com grupos ainda que possam estar lá brigando por essas questões. A gente tem o dever de colocar essas questões todas, de falar da falta de internet lá no Quilombo do Matão, de falar das questões das escolas, né, que os alunos não têm celulares, e de ser solidário com as pessoas que têm internet, que têm uma condição econômica, mas que passam por problemas de saúde da alma. Isso é humanidade. Neste momento pandêmico, e vivemos aí duas pandemias, uma pandemia de ordem política e uma pandemia, né, com um vírus que já matou mais de 150 mil pessoas neste país. Então, assim, eu acho que a Deva jornalista e a Deva pessoa são a mesma nesse sentido, porque é um desejo muito forte de levar essas informações para as pessoas. Os meus seguidores são muito poucos, mas o que eu posso, eu estou fazendo porque eu acho que é um dever, entende? E também, Aline, porque teve um momento muito delicado da minha vida pessoal que se mesclou no começo dessa pandemia, que foi, eu estou numa fase de luto ainda, e aí eu entro numa pandemia, me isolo da minha família, fico só eu e meu marido em Brasília, e eu fico, né, num tratamento para depressão, e eu tenho que cuidar de mim muito, porque eu preciso seguir adiante. Então, estas questões e a janela do Instagram, as lives, foram sim, digamos, não vou dizer uma tábua de salvação, não, absolutamente, mas eu acho que é um exercício de cidadania e um cuidado comigo e uma forma de mostrar para as pessoas: olha, sou humana, humaníssima. A depressão também me pegou e durante a pandemia eu poderia ter piorado se eu não tivesse achado alternativas, não é? E isso que eu estou fazendo aqui, conversando com você e contando a minha experiência, eu queria que muitas pessoas pudessem contar que descolaram de uma situação muito pesada para uma situação bem mais leve pelo exercício de várias coisas, entre elas aquele de se colocar no lugar do outro e fazer alguma coisa pelo outro. É mais ou menos isso. Legal, Deva. Muito obrigada pelo teu aceite ao convite do Ciseco, por conversar aqui com a gente. E é interessante que a tua entrevista ainda dialogou com outra, né, que já tinha realizado anteriormente. E eu acho que essa ideia do Ciseco é exatamente essa: colocar as questões em diálogo, né, as questões que vêm sendo discutidas nesse projeto. E assim como o teu vídeo,
quem tiver interesse, há outros disponíveis na plataforma aqui no YouTube do CISECO. Então, muito obrigada, Deva, mais uma vez, né? Obrigada, Aline. E esperamos obrigada a todo mundo. que a gente possa se encontrar, né? Logo presencialmente. Presencialmente. Né? E assim será. Obrigada, Aline. Obrigada ao pessoal, à diretoria do CISECO pela oportunidade.